E se um pai ou mãe diz ao filho: tu não podes sair, andar ou brincar com aquele menino ou menina? O que é que uma criança, ou um adolescente, ou um jovem deve pensar quando os pais fazem este tipo de triagem dos amigos dos filhos? Este é o caso que chegou ao Porque Sim Não É Resposta chegou à caixa de e-mail do Eduardo Sá, já agora, eduardosá@observador.pt. Chegou à caixa de e-mail do Eduardo Sá esta pergunta desta mãe que tem um filho que foi privado dos amigos por ordem superior dos pais. Olá, Eduardo. Boa tarde. Isto é uma censura muito perversa. Olá, Judite. Judite, eu imagino que isso só se possa dar em situações de algum extremo. Portanto, quando os pais entendem que há ali um conjunto de aspectos muito significativos que não conseguem ignorar e que, quase em desespero de causa, os leva a tomar uma decisão como essa. Todavia, eu devo dizer que eu acho muito importante que nós façamos aquilo que nós, em off, todos fazemos, dito que é ter opinião em relação aos amigos dos nossos filhos, ter maior simpatia por uns, menos simpatia por outros, e em função disso acabarmos por facilitar um contacto que um ou outro acabam por ter com os nossos filhos, e não se trata de dificultar, mas às vezes de criar um ou outro obstáculo em relação a outros amigos que eventualmente nós entendamos que não são tão bons para o seu crescimento quanto isso. Os pais acabam por fazer isso de uma forma muito intuitiva, tomando a seu cuidado, com todo o bom senso, aquilo que é a sua função de pai e de mãe. Admito que, quando chegam a um extremo desses, alguma coisa de muito grave ou de muito preocupante pode ter acontecido para que depois tenham uma atitude tão imperativa como essa, que é de facto absolutamente fora do lugar, Judite. Isto é normalmente aquilo que se diz: andas com más companhias. Judite, e às vezes andam. É evidente que os nossos filhos também Eduardo, não são desculpa tão interrompê-lo, porcelana. mas não tem que ser os próprios a chegar a essa conclusão? Judite França, fala uma mãe de coração grande, vamos ver um dia desses. Fala uma mãe que não tem que se preocupar com isso, entretanto. Está bem, Judite. Mas, Judite, e eles fazem, não acredite. Os nossos filhos sabem muito bem escolher as pessoas, sabem mesmo, não são assim tão frágeis, não são assim tão influenciáveis quanto os pais imaginam que eles são. Mas é evidente que às vezes há amigos que, aos olhos dos nossos filhos, têm este estatuto de alguma amizade, mas que nos merecem algumas reservas. Dou-lhe um exemplo. Muitas situações de bullying, que não são aquelas situações de joelhos espatifados e nódoas negras, mas que são aqueles aparentemente melhores amigos dos nossos filhos, que às vezes desvalorizam, desqualificam, criam ali conflitos de lealdade e outras coisas do género, que levam a que os nossos filhos muitas vezes se encolham demais diante destas pessoas e às vezes não sejam tão eles quanto deviam. E, portanto, em algumas circunstâncias, limite, volto a dizer, admito que nós tenhamos que tomar uma posição, que pode não ser uma posição no sentido de dizer estás proibido, como é evidente, mas admito que, em algum desespero de causa, isso possa chegar lá, até porque há amigos dos nossos filhos que são muito persuasivos, muito capazes até de desafiar algumas dificuldades que nós coloquemos para frente e, portanto, manda ao bom senso que os pais, quando já não têm outro tipo de argumentos, tenham de dizer, olha, só para que fique claro, a mãe gosta muito que tu te dês com esta pessoa, ou o pai não acha muita graça que tu te dês com aquela. Pronto, é só um aviso. Não significa que seja um interdito, mas às vezes funciona como um código da estrada. Há também o caso, e esta mãe faz essa referência aqui, que é do lado de cá, ou seja, do filho, digamos, desta ouvinte,
Fica a parte da rejeição, sente-se rejeitado, como é evidente, e isto não é propriamente uma coisa simples. Dizes também que não lês, temos mais do que estamos aqui a fazer um chamado pijaminho, com mais do que um e-mail. Dizes também que não sabe o que há de dizer àquele filho, que enfim, nem ela, nem o próprio se sente um mau, como dizer, um mau membro, um mau elemento, e portanto fica a pergunta, não é? Como é que estes pais vão reagir a isto? Os dito reagir com muito equilíbrio. Vamos lá ver. Eu acho muito importante que não sejam os pais, e valha-me Deus, os pais não fazem isso, que não sejam os pais a escolher um a um os amigos para os seus filhos. Os pais não fazem isso, mas inequivocamente. Agora, é natural que, em algumas circunstâncias, tenham o dever, não é só, enfim, uma tendência que se reconheça aos pais, tenham o dever de ter opinião em relação àquilo que são as mais-valias que alguém traga aos seus filhos. E notem, para que fique tudo muito claro, não estamos a falar de mais-valias em termos sociais, em termos de estatuto, que entendam, estamos a falar de ganhos, de contraditório, de pessoas que podem ter outras proveniências sociais, outras coordenadas culturais, étnicas, o que seja, porque todas essas pessoas podem ser uma mais-valia inacreditável para aquela criança sabedoria e para o crescimento daquela criança. Mas haverá algumas que podem não ser de facto assim. É claro que isso tem custos, porque se de repente nós fazemos isto, é natural que depois quem de alguma forma foi posto de lado se sinta muito magoado, muito melindrado, bom, e a verdade seja muito violentado, porque às vezes nós damos-nos conta que uma nódoa negra merece reparo e às vezes esquecemos-nos destes maus tratos que deixam os nossos filhos muito magoados, feitos em fanicos por dentro, não é, Judita? Sim. Agora, é bom que também tenhamos noção que, para além de tudo isto, há no outro extremo, não serão muitos, mas há alguns pais que são um bocadinho insensatos. E porque são um bocadinho insensatos, por esta ou por aquela questão de pormenor, que nem sequer são significativas e que às vezes são estigmas que atribuem a uma criança, decidem dizer aos filhos, não te estás com aquela pessoa. E aí, de facto, a coisa muda completamente de figura, porque esses pais não estão, como se compreende, a ter uma atitude de bom senso, muito menos uma atitude educativa, e estão, blindados pelos seus princípios, que porventura podem ser questionáveis, e se aluam, a criar uma situação em relação à qual não medem as consequências. Ou será demasiado preventivo? Às vezes pode ser demasiado preventivo. Os dito pode. Não te dás com este menino por causa da cor da pele, ou por aquele que é de um estrato socioeconómico diferente. Ou porque ele porta-se pior na aula. Por exemplo. Às vezes não sabendo o que é que estes miúdos passam em casa, por exemplo, não é? E às vezes passam coisas terríveis. Agora, vamos lá ver. Uma coisa é ser o engraçadinho oficial da turma e a mãe e o pai não acharem graça, de vez em quando ter uma atitude para lá do razoável e a mãe e o pai não acharem graça, sendo certo que aí haverá um professor, auxiliares de educação e outras pessoas que têm a obrigação de monitorizar tudo isso. Outra coisa completamente diferente são aquelas crianças que estão integradas num contexto de uma escola, e ainda bem que estão integradas, mas muitas vezes que estão lá e não têm condições objetivas naquele momento para lá estar, porque estão lá colocadas... Mas por condições que lhe são alheias, não é? Absolutamente alheias, Fica-se com a ideia de que estão integradas, mas não têm ninguém que as proteja, nem sequer têm uma escola que as enquadre como deve ser, e, portanto,
Sendo inclusiva, a escola acaba por ser muito mais exclusiva do que pode parecer, e portanto é natural que estas crianças estejam zangadas, não é com os colegas, é com o mundo, com a vida, e depois tenham as atitudes que não devem ter, e nessas circunstâncias os pais digam, cuidado, isso não. Dou-lhe só um exemplo para terminar. Noto que muitas vezes as exclusões fazem-se nas festas de aniversário. E eu percebo que convidar 16 ou 17 ou 20 Sim. não seja uma coisa fácil, não é claro. fácil em termos logísticos e tudo mais. Todavia, há aqui uma questão, é que muitas vezes, quando nós obrigamos os nossos filhos a dizer assim, escolhe 5, nós às vezes não estamos a medir as consequências para o modo como isto acaba por ser dilacerante para os nossos filhos e acaba por ser um fator de exclusão a seguir nas outras festas de aniversário e nas interações do dia-a-dia lá na escola. Às vezes, mais vale levar um belo bolo de aniversário para a escola, em que todos cantam e todos brincam, do que criar este tipo de situações que são uma forma de dizermos não quero este, não quero aquele e não quero aquele, sem que, contudo, o façamos de forma aberta, empurrando os nossos filhos para o fazer. Portanto, sim, os pais a fazer de entidade reguladora, sim, com todo o bom senso, sim, por favor, a terem opinião em relação aos amigos dos filhos, mas sim, por favor, com a ideia de que a diversidade e a alteridade é um fator de crescimento e nada que ameace o seu desenvolvimento. Só mesmo para terminar, esta mãe pouco pode fazer perante, digamos, a decisão dos outros pais. Resta saber se o filho vai, eu não vou dizer cumprir, não sei se a palavra certa é cumprir ou se é seguir a indicação, mas muitas vezes as crianças, enfim, estão noutra, não é? Não... Judite, e às vezes são muito mais equilibradas do que muitos pais. Seja como for, há sempre uma associação de pais e há sempre uma direção da escola que tem a obrigação de... Acha que podem envolver-se nisto? Devem. Ok. Porque quando o bom senso começa a resvalar e começa a fugir por entre as mãos das pessoas crescidas, alguém no meio delas que reponha as coisas onde devem estar para que a escola seja de facto um fator de crescimento e não um fator de dor. Muitas vezes é para muitas crianças e depois nós ainda nos admiramos porque é que umas aprendem facilmente e as outras não. Aprendem com dificuldade. Um belo tema que ainda não tínhamos trazido aqui à antena e que de facto vale a pena pensar. Obrigada à ouvinte que nos trouxe esta questão. Quanto a nós, Eduardo, vamos de fim de semana. Isto não há nada como uns feriados pelo meio para parecer que a semana é muito curta. E segunda-feira, Judite. Segunda-feira cá nos voltaremos a encontrar. Até lá, estamos disponíveis em podcast. Este próprio episódio fica já disponível daqui a poucos minutos em podcast. E também, claro, sempre em eduardo.observador.pt. Eduardo, muito obrigada e um grande abraço. Um grande abraço e um bom fim de semana. Igualmente. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.